Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Vamos dar início a mais uma aula, né, de ciências. Quero que vocês peguem aí o livro 3 de vocês, não é? Quero que peguem sua garrafa com água, seu estojo completo e sua agenda, turminha. Vamos continuar o nosso capítulo 12, vamos lá? Deixem aí o livro aberto, preparai o cantinho, não é? Quando preparar esse cantinho do estudo, vamos rezar, não é? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguem o livro de vocês, deixa aí aberto lá na página 36, 37. Vamos falar um pouco sobre comer bem, né? Falar um pouco sobre os produtos in natura, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. In natura quer dizer o quê? Aquele que vem da natureza, né? Vamos ver. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, no capítulo lá, ó, nós vamos finalizar o nosso capítulo 12, né? Então, vamos continuar, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho comer bem, não é? Então tem lá os produtos in natura, que são aqueles produtos que vêm da natureza, né? Vamos falar um pouquinho sobre os produtos processados e os produtos ultraprocessados. Vamos conhecer um pouco. E falar também de alguns problemas, não é? Sobre desnutrição, sobre obesidade, né? Vamos conhecer um pouquinho, tá? Mas, dando início, eu quero que vocês deixem o livro de vocês aberto, lá na página 36, 37. Peguem aí, turminha, o seu marca-texto, vamos aí marcando o que você achar mais importante, tudo bem? Vamos lá? Então, os alimentos in natura, tem aí, não é? São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo, sem que tenham sofrido qualquer alteração. Ou seja, aqueles produtos que vêm da natureza. Pega aí o livro de vocês, tá bom? Então, nós sabemos que nós devemos escolher o quê? Alimentos, não é? Saudável. Você precisa, né? Conhecer o modo de se alimentar, ter uma alimentação variada, não é? Ter alimentos frescos, não é? E alimentos saudáveis, não é? Olha só, aí está dizendo que os alimentos in natura são aqueles que vêm da natureza. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí no slide, as carnes, não é? As verduras, frutas, legumes, não é? Leite, carne, ovos, são alimentos que são in natura, ou seja, vêm da natureza, né? A expressão in natura vem da natureza. O arroz, o feijão, não é? Os grãos que passam por poucos processos industriais são chamados de minimamente, né? Processados. Então, nós vamos ver aí, ó, in natura, nós já vimos, né? Agora vamos falar um pouquinho dos alimentos processados. Nós temos aí, né? Que o alimento processado ou alimento industrializado é o alimento que é comercialmente preparado, muitas vezes através de processamento, para otimizar a facilidade do consumo e torná-los mais atraentes para o consumidor. Então, quando ele fala aí, ó, nós temos, por exemplo, as carnes congeladas, não é? A farinha de trigo, feita exclusivamente a partir do grão do trigo moído, também são exemplos de alimentos processados, tá bom? Os alimentos in natura e minimamente processados são os mais saudáveis,
desde que sejam higienizados antes do consumo e devem ser a base da nossa alimentação. Então, assim, não são tão prejudiciais como ele fala, né? Mas que nós devemos optar por esses in natura ou, pelo menos, que são menos processados, tá bom? Vamos ver agora os alimentos ultraprocessados, né? São produtos que estão prontos para consumo, necessitando de aquecimento ou não, são formulações industriais feitas inteiramente, né, ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimento. Então, são retirados esses alimentos, eles são tirados da natureza, extraídos, como, por exemplo, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivados de constituintes de alimentos, como gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou sintetizadas em laboratório, com base em matérias orgânicas, como o petróleo, o carvão, corantes, aromatizantes, né? Realçadores de sabor, e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Então, lá na nossa página, pega o livro de vocês, na página 36, está falando um pouquinho, né? Que os refrigerantes, os biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, sucos e achocolatados de caixinha, sorvetes industrializados, pães de forma e macarrão instantâneo, são exemplos de alimentos ultraprocessados, que não devem ser consumidos ou se forem apenas em pequenas quantidades e com pouca frequência. Esse tipo de alimento, ele possui muitos aditivos químicos, né, em sua composição. Esses aditivos são substâncias que dão cor, como nós falamos aí, não é? Que ele fala aí, os aditivos usados para dar sabor, né? Os aromatizantes, né? Os corantes. Então, esses aditivos, eles dão cor, dão sabor artificial ou conservam os alimentos por mais tempo e não fazem bem à nossa saúde. Nós sabemos que não, né? É importante. E nós vamos daqui a pouco falar também sobre, já que estamos falando em alimentação, nós vamos conhecer também a informação nutricional que cada alimento traz, né? A quantidade de proteína, de carboidratos, de lipídios, tá? É muito importante, de sódio, né? Que é o sal, que nós devemos ter muito cuidado, principalmente esses suco de pacote, suco de caixinha, né? Esses produtos ultraprocessados, turminha. Então, nós vamos ver aí na página, observe no esquema, alguns exemplos, né, de estágios variados do processamento de alguns alimentos. Lá na sua página 37, né, está falando um pouco. Você tem aí o morango, o processado, a geleia de morango, depois nós temos ultraprocessado, o iogurte de morango. Tem aí a batata e a carne bovina. Então, aqui trouxe outros exemplos, né, a carne bovina, no processo a carne de sol e ultraprocessado o hambúrguer. Então, nós temos aí ó, o milho cozido, processado, o milho enlatado, ultraprocessados as tiras de milho. O abacaxi também, in natura, né? Vem da natureza, estão lembrados? Depois, o processados, nós temos o abacaxi em calda, ultraprocessados, o sumo em pó, então contém corante, né? Aromatizante, nós precisamos ter consciência disso e não utilizar, ou seja, utilizar a polpa das frutas, né? Utilizar in natura as frutas para poder fazer o nosso suco mais natural, mais saudável. O peixe, não é, in natura, e nós temos aí processado o peixe em conserva, né? E ultraprocessado o empanado de peixe, tá? Então, nós vamos ver agora também, né, que uma alimentação, ele fala aí, ó, uma alimentação saudável precisa se basear, não é, na obtenção dos nutrientes necessários para a nossa saúde. Então, nós devemos ter não só uma alimentação, a ingestão de nutrientes, também comer com calma, mastigar bem os alimentos, né? Longe da televisão, nunca comer assistindo TV, nem tão pouco no computador, senão no smartphone, né? Bem acompanhado e também num ambiente tranquilo,
vai tornar as refeições melhores. Optar por frutas, verduras, legumes, sucos naturais, da polpa da fruta, né? É o mais importante, tá? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o valor dos alimentos. Eu quero que vocês deixem aí, Tia vai explicar daqui a pouco o Mais Atitude, mas eu quero que vocês coloquem lá na página 40. Vamos lá, turminha? Lá na página 40, nós vamos ver, não é? Que para permitir que as pessoas saibam o que está comendo, então, os alimentos que são produzidos em fábricas, né? Ou que passam por algum processo industrial, devem apresentar informações nutricionais nas embalagens. Observe na tabela a seguir as informações nutricionais de um pão integral, gente. Ó. Pão produzido com farinha de trigo integral, fornece fibras que contribuem para a nossa saúde. Então, nós estamos vendo aí, Tia trouxe para vocês, no livro de vocês, tem a informação nutricional de uma porção de pão, né? Um pão integral. Você está vendo aí o valor energético, nós temos 130 calorias, os carboidratos, 21 gramas, as proteínas, gorduras, né? O colesterol, fibra alimentar e o sódio, né? Falando em todos os ingredientes aí. E ainda tem um lembrete sobre os alérgicos, né? Que fala aí que contém derivados de soja e de trigo, pode conter ovos, leite de vaca, amêndoa, aveia, avelã, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, centeio, cevada, pistache e gergelim. Então, isso aí para quem tem alergia a esses produtos. Tia trouxe aí no slide para vocês a informação nutricional, né? Margarina, né? Então, ela tem a quantidade da porção, o valor energético, 19 calorias, né? Que é igual a 79,5% disso aí tem, não é? Os carboidratos, 5 gramas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, a fibra alimentar, o sódio. Não contém quantidade significativa de proteínas e gorduras trans. Os valores aí estão com base em uma dieta de 2.000 calorias, 8.400 quilos, né, que ele fala, e seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. Então, todos os produtos, né, que consumimos, vocês podem observar, existe essa tabela, ou seja, essa informação nutricional, que é para a gente saber, né, dos ingredientes, as porções que tem, né? Olha só. Informação nutricional obrigatória. Então, eles trazem aí a porção, né? A quantidade da porção, quanto tem valor energético, os carboidratos, as proteínas, as gorduras saturadas, a fibra alimentar e o sódio, tá? Aí tá falando das gorduras trans, né? Que são os produtos industrializados. O organismo não necessita disso, tá? Então, não está nem estabelecido aí. As gorduras saturadas de origem animal, preferencialmente o quê? Preferir alimentos com baixo % desse aí, tá? Das gorduras. Está dizendo aí do sódio, que é o nosso sal de cozinha, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Alimentos industrializados, prefiro alimentos com baixo teor, baixo sódio, né? Aqueles suquinhos Tampico, suquinhos de caixinha, geralmente tem bastante sódio, a gente deve evitar. E a fibra de origem vegetal, consumir alimentos com alto teor, né? Está dizendo aí a porcentagem. Então, todos os produtos, eles trazem essa informação nutricional para a gente saber, acompanhar isso aí, tá bom, turminha? Então, lá na página, vamos ver lá, na página 41, né? Ao observar, vamos responder o agora é com você. Você vai ver aí, olhando essa informação nutricional do pão de forma, lá na página 40, vocês vão responder agora comigo, né? A página 41, vocês podem colocar, pausa, depois play, para a gente ir corrigindo, turminha. No agora é com você, ele pergunta, em relação às informações nutricionais presentes na tabela do pão integral, responda aos itens a seguir. Letra A. Quantas fatias representam uma porção de 50 gramas? Olha lá, turminha. Quantas gramas está lá dizendo? Porção de 50 gramas. Representa o quê? 2 fatias de pão. Perfeito. Tudo que precisa responder, olha lá na informação nutricional do pão. Então, 2 fatias. Letra B. Considerando carboidratos, proteínas, lipídios e sais minerais,
Qual é o tipo de nutriente que constitui a maior parte desse pão? Foi que vocês observaram, turminha? Quanto é? Os carboidratos, né? Os carboidratos, na sua porção, possuem 21 gramas, certo? Perfeito. Na letra C, o primeiro componente citado na lista de ingredientes é o que está presente em maior quantidade no alimento. Nesse pão, qual é esse ingrediente? Qual foi que nós vimos, turminha? Muito bom. A farinha de trigo integral. Perfeito, quem respondeu. Na letra D, dos ingredientes estão sublinhados na tabela, eles são aditivos alimentares, sem nenhum valor nutricional. Nesse pão, eles são utilizados para aumentar sua durabilidade, isto é, para que ele não estrague rapidamente. Considerando essas informações, argumente sobre as vantagens e as desvantagens do consumo de pão caseiro em relação ao pão industrializado. Vamos lá? Então, nós vamos dizer que os pães caseiros, eles não possuem aditivos, não é, alimentares, não é? Então, eles são mais saudáveis, com certeza. Então, já os pães industrializados, eles têm o quê? Eles têm menor prazo de validade, não é assim? Em relação ao pão, tá bom? Olha só, na letra E, as alergias alimentares podem ser muito graves. Para evitar esse risco, as embalagens de produtos industrializados devem informar se o produto está presente nos ingredientes que comumente causam alergia. Circule na tabela a informação sobre alimentos alergênicos, isto é, que podem causar alergia, presente no rótulo da embalagem do pão. Então, vamos voltar lá, gente. Vocês vão voltar lá na página 40. Aí, lembra lá, na informação nutricional. Você vai circular aí, onde tem alérgicos, onde está informando. Lá embaixo, ó, no rótulo, tá bom? Na informação nutricional. Alérgico contém derivados de soja de trigo, pode conter ovos, aí você vai circular toda essa onde tem a parte de alérgicos, tá bom? Ele está alertando, ou seja, está informando, né, as pessoas que têm alergia a esses produtos, ok? Circula lá. Na letra F, ele diz a sigla por CVD aparece circulada na embalagem. Ela se refere à contribuição de uma porção do alimento em relação às necessidades nutricionais diárias de uma pessoa adulta. Tem aí, ó, no nosso slide, ó, alto por cento, aí tem VD, tá bom? Por exemplo, uma porção desse pão integral corresponde a 6% das necessidades diárias de carboidratos. Completa os dados referentes a outros nutrientes. Vamos lá olhar as proteínas, turminha. Tem quanto lá? Olha lá, onde tem porcentagem no meu lado direito da tabela, onde tem porcentagem VD. Ele está circulado. Quanto nós temos de proteína lá? 8%. Bota lá. Nas gorduras totais, turminha, 3%. Observa lá. E nós temos agora no sódio nós temos lá 8% também. Muito bom. Perfeito. Lá nós temos uma letrinha G, virem aí a página, ela pergunta: um pão de forma branco não integral fornece 5% das necessidades diárias de fibras alimentares para um adulto. Compare esse dado com a informação do rótulo do pão integral e responda: qual é o tipo de pão que fornece mais fibras alimentares, minha gente? Ele fornece qual é o que vocês acham? Quem respondeu, turminha, o que foi que vocês acharam? Que é o nosso pão integral, não é? Ele fornece 14% das nossas necessidades diárias. Então, coloca, quem escreveu, turminha, acertou. Você vai responder que é o pão integral, não é? Que ele fornece 14% das nossas necessidades. Perfeito. Então, nós vamos lembrar agora, não é? Já que estamos falando em valor energético, ó, bota lá na página 43, e nós vamos falar um pouquinho o valor energético dos alimentos, né? Nós vamos dizer que ao pensar no que comer em cada refeição, não é? É preciso considerar
todas as informações anteriores e fazer boas escolhas, sempre visando o quê? O nosso bem-estar e a nossa saúde, né, turminha? Existe ainda outro aspecto, né, a ser considerado, ou seja, a quantidade do alimento, né, que ele fornece, tá bom? Ou seja, a energia que ele passa. Lembra que nós estudamos? Dependendo da idade, do sexo da pessoa, masculino ou feminino, da quantidade de atividade física que a pessoa faz, né? Porque tem que fazer alguma atividade física, uma caminhada, uma academia, qualquer coisa, né? Ela deve consumir alimentos que forneçam maior ou menor quantidade de energia para a pessoa, tá? Quem faz mais exercícios físicos, né? Por exemplo, praticando esporte várias vezes por semana, precisa de mais energia, porque o corpo precisa repor o que nós perdemos, né? Quem fica mais tempo parado, por exemplo, em frente a uma televisão, só vive no sofá, no computador, no celular, não é? Deve receber menos energia. Vamos ver lá? Então, você tem aí no livro de vocês que uma boa saúde está associada ao quê? Vamos ler? Lá na página 43, turminha. Então, ele está dizendo que uma boa saúde está associada a uma alimentação saudável e equilibrada, aliada ao quê? A prática regular de atividades físicas, não é? E a um sono de boa qualidade em quantidade suficiente. Muito bom. Agora nós vamos falar um pouquinho, vocês vão observar aí umas tabelas, não é? Que se a pessoa não receber a energia necessária às suas atividades, ela sentirá fome, né? Se for uma criança, pode ter o desenvolvimento prejudicado. Se a pessoa receber mais energia do que necessita, ela também irá reservar um excesso na forma de gordura no corpo, ou seja, ganhará peso, tá? Então, eu quero que vocês vejam umas tabelas que tem aí, ó. Conheça a quantidade de energia fornecida por diferentes alimentos, né? Por exemplo, uma maçã, 100 gramas, o valor energético em calorias, 60. Então, tem vários chocolate ao leite. 100 gramas, as calorias, 540. Eu quero que vocês leiam essas tabelas da página 44 e 45. Nós vamos precisar para responder o agora é com você. Depois vocês vão observar que a quantidade de energia que o alimento industrializado fornece aparece no rótulo, sendo usada como unidade de medida a quilocaloria, né? KCAL, caloria, quilocaloria. Quero que vocês observem aí alguns produtos também, informação nutricional, não é? Aí tem uma porção de 30 gramas de 6 biscoitos, as informações, tá? Agora, eu quero que você observe nos quadros aí, lá na página 45, está falando que a quantidade diária de energia que as crianças de sua idade geralmente precisam ingerir. Se for do sexo feminino, ela precisa de 1.500 calorias, né? Pouca atividade física. Se a atividade física for moderada, 1.800 calorias. E se for muita atividade física, 2.000 calorias. Agora vamos ver se for do sexo masculino. Pouca atividade física, 1.800 calorias. Se for uma atividade física moderada, 2.000 calorias. E se for muita atividade física, 2.300 calorias. Tá bom? Olha só, gente. Nós vamos agora responder, não é? Por exemplo, nós vamos ver aí. O agora é com você. Consulte os dados apresentados anteriormente e responda. Então, eu quero que vocês leiam as tabelas da página 44, da página 45 novamente. E responder agora comigo. O agora é com você. Comer 100 gramas de pão francês, 2 pães, representa um ganho de energia equivalente a comer quantas maçãs? Se ela diz lá que a maçã é quanto? Ela tem 100 gramas, 60 calorias. Então, se eu digo que eu vou comer 100 gramas de pão, aliás, 2 pão, ele se refere ao quê? Se eu for comer, eu vou aí, se refere a comer igual 5 maçãs, né? Olha, um pãozinho francês de 100 gramas, 300. Então, se eu for comer 2 pães depois eu vou comer 5 maçãs, né? 5 vezes 6, 30, né? 5 vezes 10 é 300. Então, é 5 maçãs.
Na letra B, comparando batata cozida e batata frita industrializada, qual é a que possui maior valor energético? Ah, claro que é a batata frita industrializada. Perfeito, né? Muito bom. Nós vamos ver agora letra C, página 46, turminha. Para meninas que fazem pouca atividade física, o consumo de 100 gramas de chocolate ao leite representa em relação ao total de calorias recomendadas por um dia será aproximadamente um décimo, um quinto, um terço ou um meio, turminha. Foi o que vocês acharam lá? Vamos olhar lá? Quanto equivale 100 gramas de chocolate? Cadê? 100 gramas de chocolate ao leite, 540. Ah, então será o quê? Representado? Um terço, né? Realmente, um terço. Marca aí. Na letra D, o que fornece mais energia? Comer 6 biscoitos de maisena ou 3 biscoitos recheados de chocolate? O que é que vocês acham, gente? Perfeito. O que dá mais caloria é comer 3 biscoitos recheados de chocolate. Eles fornecem 133 calorias, enquanto os biscoitos de maisena só fornecem 123 calorias. Então, responde aí, comer 3 biscoitos recheados de chocolate, porque eles fornecem 133 calorias. É mais, né? Na letra E, o que fornece mais energia? Comer 4 goiabas brancas ou 6 biscoitos de maisena? Justifique sua resposta. Nós vamos o quê? Preferir o quê? Comer 6 biscoitos de maisena, porque eles fornecem o quê? Porque eles fornecem 123 calorias, enquanto as 4 goiabas só fornecem 104 calorias, tá bom? Na letra F, considere a quantidade de calorias fornecidas por biscoitos recheados de chocolate e responda. Esse é um alimento que pode ser consumido com frequência? O que é que vocês acham, turminha? É ou não? Claro que não, né? Não, não é? Eles fornecem muitas calorias, é muita energia. Além de conter aditivos químicos, né? Eles o quê? Não possuem valor nutricional e também faz mal à nossa saúde, né? Muito bom. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, olha só, subnutrição. Deixem aí aberto. O que é subnutrição? Então, na página 46 e página 47, está falando aí que a subnutrição é a falta de determinados nutrientes que são precisos para o nosso corpo, né? Lá na página nós temos aí, ó, a subnutrição é o estado em que a pessoa não recebe os nutrientes de que precisa para se manter saudável. A causa da subnutrição, na maioria das vezes, é a pobreza. E esse ainda é um problema muito sério. Em 2014, havia mais de 2 bilhões de subnutridos no mundo. No Brasil, a subnutrição e a fome estão diminuindo até recentemente, mas elas aumentaram porque a pobreza aumentou. Uma reportagem de julho de 2017 apresentou informações e depoimentos de pessoas atingidas pela subnutrição e pela fome. Leia a seguir um trecho dessa reportagem. Então, vocês vão ler aí um trecho, né, falando. E nós vamos falar um pouquinho ainda sobre obesidade. Vamos lá? Aí está falando que a obesidade, ela é uma doença crônica, né, que se caracteriza pelo acumular, né, gordura corporal. Este pode atingir graus de capacidade de afetar gravemente a saúde e até levar à morte. Então, eu quero que vocês leiam aí, né, na página 48, que a obesidade, ela é um estado, né, em que a quantidade de energia fornecida pelos alimentos ingeridos for maior do que a necessidade do nosso corpo, o que levou a pessoa a ter mais massa corporal acima do recomendado. Vocês também vão ler um texto aí sobre a obesidade infantil, que é considerado um problema grave no Brasil.
Então, vejam só, lá na página 47, vocês vão ler esse textinho, né, sobre subnutrição, que está falando, responder, tá bom? E depois responder, está lá no roteiro, a página 49, agora é com você. Na página 49, ela diz que atualmente, quais são os alimentos que passaram a ser poucos consumidos pelas crianças, né? Nós já falamos que são os alimentos in natura, ou seja, aqueles que vêm da natureza, as frutas, as verduras, os legumes, não é? Perfeito. Segundo, que tipo de alimento foi introduzido na alimentação das crianças? Cite exemplos. Então, ao invés de comer, né, de se alimentar desses alimentos que vêm da natureza, foi introduzido os alimentos industrializados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, não é? Chocolates, muito bom. Na terceira questão, ele diz que você vai conversar com mamãe e com papai, porque estamos em casa, vai assinalar as alternativas que representam situações e comportamentos que contribuíram para o aumento da obesidade nos últimos anos no Brasil, né? Então, o aumento considerado dos produtos ultraprocessados, não é? Eles diminuíram o consumo dos sucos naturais, dando preferência aos refrigerantes e sucos industrializados, né? Muito bom. Consumos de chocolates, refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, não é? Comer em frente ao computador, em frente à televisão, o smartphone, isso aí não pode também, né? E a prática de atividades físicas. Muitas crianças não praticam, não é? Vocês vão marcar aí X, ok? Está lá no roteiro, a página 49. Também, vocês vão lá no livro, olha só. Está lá no roteiro, a página, vamos lá, 38 e 39, a seção mais atitude, turminha. Vocês vão ler, vão primeiro completar aí, vocês vão fazer um diário alimentar, não é? Dizer tudo aí, registrar os alimentos que você consome e o horário, tá? Fala aí, ó, tem aí diário alimentar, a hora, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, vocês vão acompanhar o alimento que vocês comem, o dia, né? E registrar o horário. Aí você vai conversar com mãinha, conversar com o pai, ver que hábitos você poderá mudar na sua alimentação para melhorar. O que é que você pode introduzir? Depois você vai lá no anexo 1 da página 155, lá no final do livro, tá? Você vai encontrar um corpo e você vai utilizar imagens, você pode desenhar, você pode pesquisar em revistas, jornais, alimentos, né? Que você registrou lá no seu diário alimentar. Você vai pesquisar e colar. Esse anexo está lá no nosso final do livro. Olha lá aqui, ó. Você vai recortar esse anexo e colar, certo? Anexo 1 da página 155 no final do livro. Depois que você fizer isso, nós vamos apresentar lá na aula do Zoom, vai responder. E na página 39 agora, depois que você fez isso, conversou com o papai e com a mamãe, você vai dizer o que você pode mudar nas suas refeições. Aí agora, não é? Você vai escolher alimentos mais saudáveis para substituir aqueles que você botou no seu diário alimentar anterior. Agora isso é tudo mudado, tudo diferente. Você vai agora elaborar um novo diário alimentar com esses novos alimentos. Aí você vai registrar a hora e o dia 1, dia 2 e dia 3. Tudo que você comeu durante o dia e o horário, tá bom? Bom, turminha, encerramos a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Leiam novamente as tabelas nutricionais, deem uma olhada novamente. Vão usando marca-texto, não é? Para destacar o que vocês acharam mais importante, tá bom? Tchau, turminha. Fiquem com Deus. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau.